Bem-vindos ao Folclores e Lendas pelo Mundo. Se você gosta de mistérios e histórias sombrias, hoje vamos viajar até a Transilvânia, uma região cercada por florestas sombrias e castelos imponentes, lar de um dos personagens mais icônicos do terror, o Conde Drácula. Qual é a verdadeira história por trás dessa lenda? Será que o Drácula existiu mesmo? Fique com a gente até o final para descobrir. A história do Conde Drácula nasceu no imaginário popular através do romance Drácula, escrito por Bram Stoker em 1897. No livro, Drácula é um vampiro cruel que vive num castelo na Transilvânia e se alimenta do sangue de suas vítimas para manter sua imortalidade. O personagem foi inspirado em um nobre histórico, Vlad III, príncipe da Valáquia, também conhecido como Vlad, o Empalador. Vlad era temido por sua brutalidade e técnicas de tortura, sendo um dos governantes mais impiedosos de sua época. Seu nome, Drácula, deriva da Ordem do Dragão, uma irmandade militar cristã que lutava contra o avanço dos otomanos. Apesar do tempo e das lendas, sua imagem se misturou com o mito do vampiro imortal, atravessando séculos até os dias de hoje. Vlad III governou a Valáquia, uma região próxima à Transilvânia, no século XV. Ele ficou conhecido por sua brutalidade ao punir inimigos e traidores. Seu método favorito? O empalamento, onde as vítimas eram perfuradas por estacas de madeira e deixadas para morrer lentamente. Uma técnica aterrorizante que espalhava medo por toda a região. Relatos indicam que ele chegou a deixar milhares de inimigos empalados ao longo das estradas para intimidar invasores. Ele ganhou o apelido de Drácula, que significa Filho do Dragão, em referência à Ordem do Dragão, uma irmandade militar cristã da qual seu pai fazia parte. Essa ordem tinha como objetivo proteger a cristandade contra o avanço do Império Otomano. E Vlad III cresceu sob esse juramento de lealdade e guerra. Um dos lugares mais visitados da Romênia é o Castelo de Bran, conhecido popularmente como o Castelo do Drácula. Apesar de não haver provas de que Vlad tenha morado lá, sua arquitetura sombria e localização misteriosa reforçam o mito. O castelo, cercado por montanhas e envolto por uma atmosfera de mistério, atrai turistas, historiadores e caçadores de fantasmas do mundo todo. Muitos relatos falam sobre aparições, sombras movendo-se sozinhas e uma estranha sensação de estar sendo observado. O local, além de um ponto histórico, tornou-se um dos maiores símbolos do turismo sobrenatural na Europa. O Conde Drácula se tornou um verdadeiro ícone do terror, inspirando filmes, séries, jogos e até músicas. Desde os clássicos do cinema mudo até as produções modernas da Netflix, sua figura continua a assombrar e fascinar gerações. A interpretação marcante de Bela Lugosi nos anos 30 ajudou a consolidar a imagem do vampiro elegante e sedutor, enquanto novas versões reinventam sua lenda. Além disso, o mito de Drácula influenciou diretamente a cultura pop, moldando a forma como enxergamos os vampiros. Mas, e você? Acredita que Vlad, o Empalador, poderia mesmo ter inspirado um mito sobre vampiros? Ou tudo não passa de coincidência? A lenda do Conde Drácula continua viva, assombrando não apenas as terras da Transilvânia, mas também nossa cultura e imaginação. Se você curtiu esse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho para não perder os próximos mistérios e lendas do mundo. E me conta aqui nos comentários. Você acredita que Drácula existiu ou acha que tudo não passa de um mito medieval? Até a próxima em Folclores e Lendas pelo Mundo.